Como declarar NFT no imposto de renda, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Tá? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Rabelo, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e criador do curso Imposto de Renda de A a Z. Beleza? Então, o nosso curso conta com milhares de alunos e se você quiser conhecer um pouquinho mais, vou deixar o link aqui na descrição. Tá? Mas antes de mais nada, eu preciso deixar claro aqui que eu sou auditor fiscal, trabalho na área de contabilidade, tenho meus investimentos, tenho ações, tenho fundos imobiliários, invisto no exterior, mas a parte de criptomoeda é algo que eu não domino 100% os meandros, né? Como que acontece? Eu sei que as pessoas elas jogam, mas eu vou explicar para vocês muito tranquilamente o que você tem que fazer em relação ao imposto de renda, tá? Porque o procedimento é o mesmo, então você pode ficar muito tranquilo que esse é o passo que deve ser tomado, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa saber é que existem alguns pontos a serem observados na declaração de imposto de renda, tá? O primeiro é o seguinte, o imposto de renda, ele diz respeito ao ano de 2021. Então, o programa 2022 diz respeito a todo o ano de 2021, ok? Então, beleza. O primeiro ponto que você precisa entender é que você precisa informar a posição que você possuía de NFTs no final do exercício de 2021, em 31/12. E como que você vai fazer isso? Você vai pegar todos os NFTs que você possuía e converter ao valor, né, de compra. Geralmente essas operações são operações em dólar. Então você vai pegar a data que você comprou, né? Você vai pegar a data que você comprou aquilo, né? Geralmente, se você tem ali, você comprou, às vezes você parece que você trabalha e fica ali jogando, né? Uma espécie de trabalho e você tem direito. Enfim, é quando você teve a disponibilidade daquele NFT, né? E vai converter pela data do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então, por exemplo, vamos supor que dia 1º de dezembro eu comprei um NFT. Então, como que eu vou converter? Eu vou lá para o dia, né? Vamos supor que dia 15 de novembro seja dia útil. Então, eu vou ver o dólar, aqui lá, dólar de compra ou dólar de venda. Essa informação é relevante, mas como as diferenças é só depois dos centavos ali, dá na mesma praticamente, tá? Então você vai pegar e vai converter pelo dólar, né, comercial do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então se eu comprei dia 1º de dezembro, seria no dia 15 de novembro, se for um dia útil, tá? E você vai fazer isso para cada operação que você tem, para cada vez que você teve ali disponível, e essa é a sua posição que você vai ter que ter lá na ficha bens e direitos. Tá? Então, os NFTs eles são declarados pelo valor de custo. Então, você precisa saber o quanto custou aquilo para você, né? Afinal, é um bem que você tem. E a Receita Federal ela disponibilizou um código específico para NFT nesse ano. Tá? Então, é muito importante que você entenda isso. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Vejam que no programa 2022, quando a gente vem aqui em 8 criptoativos, nós temos aqui Bitcoin, temos outras criptomoedas como Ethereum, etc. Temos stablecoins e aqui, né, temos os NFTs. Então, se você tem acima de R$5.000 de NFTs, né, é R$5.000. Na declaração do ano passado, a Receita tinha falado que era R$1.000, mas agora mudou para 5.000, é o que faz sentido de acordo com a legislação, tá? Então, se você tem acima de R$5.000, você vai preencher aqui, né? Vai falar, olha, NFTs, etc e tal, adquiridas da forma X, ou que você obteve da forma Y, etc e tal, e você vai colocar aqui a posição que você possui em 2020, e se você já tinha isso em 2020 e em 2021, né? Se isso aumentou, você vai colocar aqui essa informação, tá bom? E lembrando que aqui na ficha bens e direitos é sempre o valor de custo, o imposto de renda é sempre pelo valor de custo. Gabriel, mas eu não sei quanto custou. Você vai ter que pegar e vai ter que fazer esse cálculo, beleza? Então esse é o primeiro ponto, informar na ficha bens e direitos acima de valores de R$5.000. Mas lembrando também que o simples fato de você ter uma NFT não faz de você obrigado a entregar o imposto de renda. Existem critérios que tornam a pessoa obrigada a entregar imposto de renda, como por exemplo, se ganhou salários maior do que 28 mil por ano, 28.559,70, se recebeu rendimentos isentos, tal. Então existe uma série de fatores. O fato de você ter dólar, ter NFT, ter Bitcoin, etc., a não ser que seja mais de 300 mil, não obriga você a entregar o imposto de renda. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Você tem que ver se você está obrigado a entregar imposto de renda pelos critérios de obrigatoriedade.
Ok, visto esse ponto, então você já sabe que você não está obrigado porque tem NFT, você já sabe que você tem que declarar na ficha bens e direitos. Agora, existem outros dois pontos que são importantes. Pelo que eu entendo, existem algumas pessoas que, esses jogos, né, isso não é muito da minha geração, vamos assim dizer, a pessoa está ali e ela tem a disponibilidade de algumas NFTs conforme ela vai avançando, correto? Então, na minha concepção, isso é como se fosse uma remuneração no trabalho, né? Porque você está despendendo as suas horas ali e ao final, né? Você tem a disponibilidade de alguns tokens ali, né? Então, nesse caso, parece-me que a tributação ela deve ser feita aqui pelo Carnê-Leão, né? Então, o que acontece? Como esses rendimentos geralmente são rendimentos provenientes do exterior, se o valor for maior do que R$ 1.903,98 por mês, então, por exemplo, em 2021, em fevereiro, você ganhou R$ 3.000 convertendo, né? Seguindo a mesma regra que eu falei ali atrás. Então você vai lá na primeira, vai voltar lá para a primeira quinzena de janeiro, você ganhou em fevereiro. Você volta para a primeira quinzena de janeiro, para o último dia útil, converte, né, pelo valor do dólar naquela época, e aí você vai ver o quanto dá. E aí, caso tenha sido maior do que R$ 1.903,98 por mês, você tem que preencher o que a gente chama de Carnê-Leão. Ah, Gabriel, mas eu não sabia, não fiz absolutamente nada disso. Então converse com um contador, né? Se você é investidor em NFT, ou caso você seja contador, você tem que fazer esse cálculo. Ah, mas eu posso lançar isso só na declaração anual? Não é o correto. É muito capaz de você tomar uma multa, se você deveria ter preenchido isso mensalmente e você só fez agora, tá? Então, se você está recebendo rendimento do exterior mensalmente, por exemplo, decorrente de NFTs, e você não fez o Carnê-Leão e ganhou mais de 1903,98 convertendo, você deveria fazer. Então é melhor você fazer retroativo e só depois entregar a declaração do imposto de renda e recolher esses valores que você deveria ter recolhido com juros e multa. Esse é o primeiro ponto, tá? Então vejam que isso a gente está enxergando que é como se fosse uma remuneração do seu trabalho. Beleza? Esse é o primeiro ponto. E aqui, né, caso tenha sido menor, você pode vir aqui diretamente aqui em fichas em rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior. E aqui tem, ó, exterior, rendimentos do exterior. Então vamos supor que é 1.500. Então você vai lançar aqui todos os valores, tá? Pela mesma conversão que eu mostrei para vocês. Beleza? Então cada valor que você ganhou do exterior, você vai lançar aqui. Tá? Agora, caso você tenha comprado uma NFT e tenha vendido, aí é uma outra história. Por quê? Aí existe o que a gente chama de ganho de capital. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é simplesmente eu comprei, vamos supor, esse relógio, né, por R$ 2.000 e vendi por R$ 3.000. Então eu tive um ganho de R$ 1.000, que é a diferença positiva. Né? Ganho é uma diferença positiva. Então a diferença positiva entre o quanto eu vendi, né, e o quanto eu paguei. Então, o ganho é o lucro, na realidade, vamos assim dizer. Então, esse meu lucro, ele vai ter que ser, nesse caso não, mas teria que ser tributado, vamos assim dizer. Então, como é que funciona isso para NFTs? NFTs funciona assim. Você tem uma isenção mensal de até R$ 35.000 em conjunto com outros bens. Né? Então, por exemplo, eu alienei XYZ, cada um é 35? Não, é um conjunto de bens. Então vamos supor que você não alienou nada nesse mês. Agora não estou falando de ações, não estou falando de nada disso. Estou falando de bens assim, normais, vamos dizer. Então eu alienei as minhas NFTs. Se o valor é menor do que 35 mil por mês com ganho de capital, eu não tenho que recolher o imposto de renda. Agora vamos supor, eu alienei 34.999, tive ganho de capital. Estou isento. Agora, se você ganhou R$ 35.000 em 1 centavo e teve lucro, aí você vai ter que recolher o ganho de capital. Tá? Então, essa é a regra. Até 35 mil isento. Acima de 35 mil, se teve ganho de capital, se teve lucro, você tem que recolher 15% de imposto de renda. É sempre 15%? Não. Mas como 99,99% dos brasileiros não vão fazer transações acima de 5 milhões de ganho de capital, é 15%. Então, teve ganho de capital? Vamos supor, você pagou 20 mil no NFT e vendeu por 40 mil. Ora, então seu ganho de capital foi de 20 mil. Você vai ter que pagar 15% em cima disso e aí você vai ter que preencher o programa ganho de capital, ficha bens
e direitos, tá? Então não tem como a gente ficar mostrando tudo isso aqui, porque dentro do nosso curso Imposto de Renda de AZ, a gente explica cada um desses módulos, como que você faz o carnê-leão, como que você faz o ganho de capital, como que você faz não sei o quê. Mas, então, essas são as regras, basicamente. Você declara na ficha bens e direitos se o valor for maior do que 5 mil, essa orientação da Receita Federal. O fato de você ter NFT não te obriga a declarar o imposto de renda somente por isso. Se você, né, não possuir, você jogou, etc e tal, e foi lá e ganhou esse NFT, né, ganhou entre aspas, né, você tem que declarar isso, é um rendimento que provém do exterior, você tem que converter isso. Se for maior do que 1.903,98, tem que fazer o carnê-leão através do ECAC, Carnê-Leão Web. E se você comprou e vendeu com ganho, aí é outra regra, que é a chamada regra do programa ganho de capital. Beleza? Então essas são as regras das NFTs que valem aí, né, para o ano. E lembrando que é importante fazer essa declaração, né? Muita gente, quando eu gravo vídeos assim disponível, a pessoa fala, imposto é roubo, não sei o quê. Não significa que eu concorde, discorde, etc. Mas infelizmente as regras postas são essas, beleza? Então é isso aí, um abraço e até a próxima.